Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Bendito é o nome de Jesus. Quantos nessa noite têm motivos para glorificar a Deus? Glória a Deus. Eu quero essa oportunidade de louvar a Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de mais uma vez estar aqui com essa igreja tão amada, tão estimada. Deus abençoe a vida da pastora Patrícia Caxias, seu esposo, pastor Alexandre. Deus abençoe a todos os servos e servas de Deus que servem ao Altíssimo aqui nessa obra. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, sem fundo. Senão eu vou cantar aqui, profeta. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glória a Deus. Minha família está aqui me acompanhando, minha esposa, minha filha. Já foram apresentados. Deus abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Você vai localizar o versículo de número 23. Atos 16, 23. Os que encontraram, digam amém bem forte. Amém. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo as portas abertas da prisão, tirou-lhe a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhes disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E serás salvo tu e a sua. E serás salvo tu e a sua. Se você puder, se assenta glorificando a Jesus. O livro histórico de Atos, para quem não sabe, ele é a continuação do evangelho que segundo escreveu Lucas. Vocês sabem, tanto quanto eu, que Lucas é atribuído a autoria do livro histórico de Atos e também o evangelho que leva o seu nome. E a Bíblia hebraica original apresenta todas essas duas obras literárias como uma única obra. Logo, esse livro histórico, o livro de Atos, ele nada mais é do que uma informação histórica, uma informação espiritual
acerca das obras e atos do Espírito Santo. É nesse livro que nós conhecemos, é nesse livro que nós compreendemos o mover do Espírito Santo, considerado como a terceira pessoa da Trindade, e o Espírito Santo movendo-se através de homens comuns, e esses homens comuns, à semelhança de nós que aqui estamos, foram cheios, preenchidos, capacitados, vocacionados, aparelhados, habilitados por esse Espírito para que eles pudessem fazer a obra de Deus. Logo, esse livro apresenta-nos homens extraordinariamente comuns, que, movidos pelo Espírito Santo de Deus, fizeram coisas extremamente incomuns. Isso revela-nos, de maneira clara e objetiva, que Deus, Ele não usa quem é perfeito. Deus sempre irá usar aqueles que estiverem disponíveis. Deus não depende da perfeição humana. Deus está à procura da disponibilidade humana. E o livro de Atos fala-nos que todos os dias o Espírito Santo acrescentava à igreja aqueles que iriam herdar a salvação. Era o Espírito que convencia, era o Espírito que se movia. E qual é o papel dos pregadores, dos apóstolos, Pierre? O papel dos apóstolos era apenas pregar aos ouvidos. E o Espírito Santo se encarregava de levar essa palavra dos ouvidos até o coração. O papel da igreja é pregar. O papel da igreja é anunciar. O papel da igreja é proclamar. O papel da igreja é declarar a santa palavra do Senhor nosso Deus. Todavia, é o Espírito que convence, é o Espírito que faz, é o Espírito que realiza, para a glória do Deus vivo que está nesse lugar. Então não há mérito humano, não há capacitação técnica e humana que faça com que a igreja seja acrescentada de pessoas. É o Espírito que atrai. E a palavra, uma vez sendo pregada, é ela que edifica. O livro, então, de Atos dos Apóstolos é uma revelação desse Espírito que atua, desse Espírito que move-se e desse Espírito que convence. O Espírito Santo, ele age de uma maneira poderosa na igreja primitiva. E essa igreja aqui, para quem não sabe, ela é apelidada de uma igreja recém-nascida, ou seja, uma igreja recém-inaugurada, que estava dando os seus primeiros passos. Essa igreja, pastora Patrícia, ela vai enfrentar alguns dilemas, alguns problemas. Problemas esses, ora, de cunho religioso, problemas esses, ora, de cunho político, e problemas esses, ora, de perseguição espiritual. O livro de Atos revela-nos que a igreja vai enfrentar esses três níveis de perseguição. Mas eu preciso afirmar-lhes nessa oportunidade que ninguém para, que ninguém freia, que ninguém anula, que ninguém cancela, que ninguém detém a marcha dessa igreja triunfante na terra. A igreja, ela está nessa terra há 20 séculos.
E o principal, o maior defensor dessa igreja, pastor Alexandre, não é o poder político, meu pastor. Não são os poderes governamentais. Não é a força terrena. Não é a força do braço humano. O maior defensor da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Lembra de Saulo de Tarso, que a caminho de Damasco, indo prender, encarcerar, maltratar, matar alguns que professavam a fé em Jesus Cristo? A Bíblia diz que no caminho de Damasco, a viagem desse homem chamado Saulo foi interrompida por um poder miraculoso e majestoso de Jesus. Logo, Saulo, quando cai em terra, segundo a Bíblia, o texto bíblico nos informa que ele faz uma pergunta. E a pergunta é esta: quem és, Senhor? E a Bíblia Sagrada diz que a resposta de Jesus foi uma resposta clara, foi uma resposta objetífica, foi uma resposta específica. E a resposta é esta: eu sou Jesus, o Nazareno, aquele a quem tu persegues. Saulo de Tarso pensava perseguir homens. Saulo de Tarso pensava perseguir pessoas. Mas você percebe que quando ele está perseguindo pessoas no seu entendimento, o texto diz que o dono das pessoas, que o proprietário da igreja, que o Senhor da terra, que o Senhor dos céus, que está assentado em um alto e sublime trono, levanta-se em favor daqueles perseguidos para poder defendê-los e bloquear, paralisar toda a atuação de Saulo de Tarso contra a sua igreja. Eu quero já liberar esta palavra para o coração de alguém nessa noite. Ninguém vai parar, oh glória a Deus, aquilo que Deus decide fazer crescer. Ninguém vai parar aquilo que Deus decide fazer. Você pode levantar uma das suas mãos e receber essa palavra. Aquilo que Deus decide fazer, ninguém para. Aquilo que Deus decide fazer, ninguém impede. Aquilo que Deus decide trabalhar, ninguém anula. Deus hoje está dizendo: eu entro em ação em favor do meu povo, em favor da minha igreja, para a glória e louvor do meu nome. Alguém já recebe esta palavra? Abre a boca, dá um grito de glória para Jesus. Logo você percebe que esse livro, nessa breve introdução, é um livro que revela o impacto da igreja na sociedade grega antiga. Essa igreja vai afetar todas as esferas da sociedade. Vai afetar o poder econômico, vai afetar a ética, vai afetar a conduta e o conceito moral. A igreja vai impactar de maneira intensa a indústria da fabricação de ídolos, ou seja, a economia foi afetada por conta da pregação do Evangelho. O Evangelho não conhece, não reconhece áreas, limites, endereços, posições, terrenos, municípios, estados, geografia em que ele não possa atuar. Glória a Deus. Ele tem poder. Não. O Evangelho é todo o poder de Deus. A igreja foi afetada, a sociedade foi afetada. Por quê? Porque esse é o papel da igreja. Se a igreja não afeta o ambiente que ela não está sendo igreja. Se a igreja não
influencia o lugar e o local que ela está plantada, ela não está cumprindo o seu propósito. Nós não fomos chamados para duelar contra ninguém. Nós não fomos chamados para rivalizar. A igreja é uma cultura que se opõe a uma outra cultura. Glória a Deus. E nós somos a opção. Por que, Pierre? Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Glória a Deus. É quando a sociedade, o mundo, as pessoas, quando estão já desesperançosas, sem expectativas, com as suas vidas abaladas em todos os aspectos, eles olham para a igreja e veem que essa igreja é a representação, é a encarnação, é a materialização da imagem do Cristo, Filho do Deus vivo e todo-poderoso. A igreja precisa ser uma opção para aqueles que estão cansados. A igreja é opção. A igreja não é uma imposição. A igreja é uma porta de refúgio, é uma porta de socorro, é uma porta de alívio, é uma porta em que as mãos são estendidas para socorrer aqueles que estão cansados e oprimidos. A igreja militante na terra, ela é gerenciada, administrada, envolvida, capacitada pelo Espírito Santo. Dito isto, o texto sagrado que acabamos de ler fala-nos mais uma vez de como homens comuns vão realizar coisas extraordinárias. A Bíblia diz que Paulo, junto com o seu companheiro Silas, enquanto fazia a sua segunda viagem missionária, o texto bíblico diz que Paulo, durante o período noturno, teve uma visão, e durante essa visão, ele viu alguém com as vestes tradicionais da Macedônia, e em visão, esse homem dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo Paulo compreende que o Espírito Santo estava lhe conduzindo para a Macedônia. A Bíblia Sagrada diz que enquanto chegou nesta cidade, nesse território, nesse ambiente, Paulo entendeu que o Senhor estava lhe conduzindo para anunciar o Evangelho naquela região. A Bíblia diz que, enquanto no dia de sábado, eles foram para a beira de um rio, buscando um lugar para orar, o texto diz que eles encontram uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma das especiarias mais valiosas daquele período. E esta mulher, segundo o texto sagrado, o Espírito Santo do Senhor lhe abriu o coração. Glória a Deus. Enquanto Paulo lhe pregava aos ouvidos, e ela foi convencida pela exposição da palavra, e o texto diz que o seu coração foi ardido por conta desta palavra. Logo o texto continua nos informando que Paulo e Silas, mais uma vez, a caminho da oração, saiu ao encontro dele uma mulher, uma moça, uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação. E esta menina, essa moça, ela oprimida e opressa por esse espírito, o texto bíblico diz que Paulo e Silas fizeram uma exorcização. E esta menina que era oprimida por esse espírito, foi liberta, foi salva, foi transformada para a glória do Deus vivo.
A Bíblia Sagrada diz que ainda em solo macedônio, Paulo e Silas anunciavam o Evangelho, pregavam a santa palavra, e os magistrados daquela cidade, os homens importantes, por conta de terem perdido os seus lucros. Por quê? Porque o texto diz que essa mulher, por possuir um espírito de adivinhação, ela produzia e gerava muitos lucros para aqueles homens. Então você percebe que o Evangelho alcança uma vida, alcança uma pessoa, recupera, ressocializa, ressignifica, transforma a vida de uma moça. Não há nenhuma área, eu vou repetir, não há nenhum espaço em que o Evangelho não preencha e não transforme. Esta menina foi transformada, esta moça foi ressignificada, ela foi ressocializada. Todas as áreas de sua vida foram afetadas pelo poder da palavra que foi pregada. Você pode nessa noite receber essa palavra. Não vai ter uma sequer área da sua vida que o poder de Deus não alcançará e não transformará. Levanta a sua mão, por quê? Porque hoje é noite que alguns espíritos opressores estão sendo desalojados. Levante a sua mão para receber, porque alguns espíritos opressores estão sendo despejados. Levanta a sua mão, porque, pregador, Deus está entrando com força nessa vida. Deus está entrando com força nessa causa. Deus está entrando com força nessa casa. Alguém recebe? Deixa eu ver você manifestar um grito de glória. Esse espírito foi desalojado. Esse espírito foi desabrigado. Eu estou sentindo Jesus aqui. Porque o Espírito Santo comunica ao meu coração para que eu transmita a igreja. Tem demônios hoje que estão perdendo a força. Tem atuações que o inimigo estava ganhando campo, ganhando território, produzindo lucros, porém oprimindo vidas, que o Senhor me trouxe aqui para dizer: eu estou dando um basta hoje, eu estou eliminando hoje, eu estou interrompendo hoje. Quem pode abrir a boca? Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, mas diga como se fosse um profeta. Diga para quem está do seu lado: Deus hoje está entrando nessa causa. Diga, mas diga com força, diga com intensidade: Deus hoje está dando um basta. Diga, Deus hoje está dando um basta. Eu estou sentindo aqui. Deus hoje está dando a última palavra. Glória a Deus. Isso, tá ligado, né, profeta? Maravilha. Olha o que o texto vai dizer, tá ótimo. Isso. Olha o que o texto vai dizer, gente. Que essa menina foi alcançada pelo poder da palavra e houve uma exorcização, gente. Você entende que tem espíritos que lucram com a desgraça alheia?
que tem espíritos que atuam do lado de fora, tem espíritos que atuam de maneira externa, tem espíritos que atuam como força opressora, mas tem espíritos que atuam como uma força possessiva. E quando o espírito oprime, ele oprime por fora, mas quando ele possui o intelecto, ele possui as faculdades mentais. Essa menina tem a capacidade de adivinhar, possuía a capacidade de prever, possuía a capacidade de ver o campo da adivinhação e entregar, revelar respostas extremamente assertivas e coerentes com a realidade daquele que iria em busca dessa resposta. Porque o ser humano gosta de resposta. Porque o ser humano, meu amigo, gosta de previsibilidade. Por que uma criança ela consegue assistir o mesmo episódio por diversas vezes e não se cansa, se desgasta de tanto assistir o mesmo episódio? Por quê? Porque ela sabe do jeito que vai começar, do jeito que vai terminar. Porque criança gosta de previsibilidade. Criança gosta de estabilidade. E todas as vezes que nós queremos andar, meu amigo pastor, no campo da previsibilidade, pastor Alexandre, e no campo da estabilidade, nós nos infantilizamos. É por isso que as pessoas ficam em busca o tempo inteiro de alguma direção. Não que você não tenha que obter resposta, não que você não possa fazer perguntas, não que você não tenha que buscar uma orientação, uma direção, mas nós gostamos da previsibilidade. Para quê? Porque isso nos dá conforto. Mas a Bíblia não chama-nos para andarmos debaixo de estabilidade e de previsibilidade. A Bíblia chama-nos para andarmos de fé em fé. Porque de fé em fé eu revelo a minha confiança. De fé em fé eu confio, eu dependo, eu acredito única e exclusivamente no cuidado de Deus. Então o lucro foi interrompido e acabou com a farra dos magistrados e com aqueles que anseiavam por previsibilidade e estabilidade. E sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que Paulo e Silas estão fazendo bem. Estão arrancando uma jovem das mãos e das garras do espírito opressor. Eles vão reinserir, reenxertar, ressocializar, ressignificar uma mulher, uma vida, uma jovem, e o resultado desse trabalho espiritual, e que também alcança os aspectos sociais, o texto diz que eles vão ser presos. Preso por quê? Porque expulsaram um demônio. Presos por quê? Porque ressocializaram uma vida. Presos por quê? Porque fizeram a vontade de Deus. O imaturo, quando algum infortúnio bate à sua porta, a primeira coisa que ele faz é justificar a sua bondade, os seus feitos, os seus atos, os seus méritos, e alegar com a seguinte declaração: Deus, mas estou fazendo a tua vontade, o Senhor permite que isso aconteça? Deus não desperdiça sofrimento. Vou repetir: Deus não desperdiça as guerras que nós passamos. Por detrás de toda luta tem um propósito. Por detrás de toda guerra que tu estás enfrentando tem um propósito.
feridos, presos, injustiçados. Sabe o que o texto diz? Eles estavam no cárcere interior, nos fundos de uma prisão, ou seja, condições insalubres. Por quê, Pierre? Só porque libertaram uma vida. Só porque arrancou homens da condição de andar na previsibilidade. Eles preferiam viver infantilizados do que viver uma vida, glória a Deus. Eles preferiam viver uma vida de previsibilidade do que ver alguém livre, do que ver alguém liberto. E qual é o resultado? Qual é a colheita desse trabalho que ressocializa e ressignifica essa moça? Prisão, injustiça, açoite, feridos. A Bíblia vai dizer que estão com seus pés presos a um tronco e no cárcere interior. Ou seja, na parte mais funda do sistema prisional. Capacidade de fugir, eles não têm. Previsão de fuga, nenhuma. Condições de soltura, extremamente escassas. Feridos, injustiçados, açoitados, presos. Por quê? Só porque ressocializaram uma vida e libertaram uma alma. Não espere aplausos. Não espere elogios. Se prepare, eu estou pregando aqui um evangelho da realidade. Se prepare para decepções e frustrações. O nosso ego quer aplauso, o nosso ego quer elogio, o nosso ego quer reconhecimento. Mas a Bíblia Sagrada diz que o que eles receberam foram açoites, prisões, injustiça, frustrações, feridas. Em contrapartida, Pierre, o que é que eu ganho? Você recebe graça para suportar. Aquilo que ameaça te parar e te matar, Deus está dizendo: eu te dou graça para você permanecer firme, eu te dou graça para você ter resistência, eu te dou graça para você permanecer. Quer uma receita? Quer um segredo para você viver com menos frustrações possíveis? Não espere nada de bom dos outros. Eu aprendi isso. Só espere dos outros aquilo que de pior eles podem lhe oferecer. Porque o que vier de bom vai ser lucro. O que vier de mal, você já não se frustra. Você já está blindado. Você já está maturado, já está resistente. Glória a Deus, Jesus está aqui. E Jesus está dizendo para alguém: eu te trouxe aqui hoje para te dizer: te darei, te entregarei, te capacitarei com resistência. A graça da vida não é nós passarmos por ela sem infortúnios, não. A graça da vida é nós passarmos por ela enfrentando todos os golpes que a vida pode nos dar, mas de cabeça erguida e dando glória ao nome de Jesus. Eu caminho para encerrar e o texto diz... O texto diz que eles, feridos, presos, injustiçados, vão levantar a sua voz e vão orar
e cantar hinos a Deus. Ferido, injustiçados, em condições insalubres e desfavoráveis. Mas o que estava em seu redor, as circunstâncias e o externo, não afetaram a essência. Não arrancaram dos lábios dele, glória a Deus, o desejo de louvar e orar a Deus. Você compreende isso? Que circunstâncias desfavoráveis são os momentos que as nossas orações saem com mais sinceridade, com mais intensidade, porque vem da alma. É o grito da alma. É o grito contra o desespero e contra a desesperança. Glória a Deus. Eles estão orando e cantando. E o texto diz que os outros presos ouviam. Essa aqui eu vou repetir. Enquanto eles cantavam na prisão interior, nas trevas, na escuridão mais intensa, presos a um tronco, glória a Deus, os outros presos ouviam a voz que saía e ecoava dentro da prisão. O que é que estão ouvindo dos nossos lábios? O que é que ouvem de dentro da nossa casa? Será que ouvem gritos? Será que ouvem discussões? Será que ouvem palavrões? Será que ouvem coisas que não edificam? O texto diz que dentro da prisão, glória a Deus, o que sai da boca de Paulo e de Silas, eu estou sentindo Jesus aqui, vai entrar entre outras prisões, oh glória a Deus, porque eles estão presos, mas as suas vozes não estão presas. Eles estão limitados, mas a voz deles não conhece limite. Não entendi, pregador? Aonde tu não vai, a tua oração chega. Aonde tu não vai, o teu hino chega. Aonde você não entra, a tua voz entra. Oh glória, quem pode abrir a boca? Você pode dizer para quem está do seu lado, aonde você não vai, a tua voz vai, diga. Diga com vontade, aonde você não chega, a tua voz chega, diga. Diga, onde você não entra, a tua voz entra. E eu estou dizendo para alguém aqui nessa noite, o céu tem mais, o céu tem resposta. O céu não deve nada a ninguém. Então abre a boca no meio dessa luta, abre a boca no meio dessa batalha. Tem alguém sendo visitado, não pelo seu sofrimento. Tem alguém sendo visitado apesar do seu sofrimento. Vou repetir isso aqui. Deus não desperdiça sofrimento. Qual foi o propósito, então, Pierre, deles estarem presos? Você já entendeu, você é inteligente? Qual é o propósito da prisão, pregador? É que alguém dentro da prisão, glória a Deus. Qual é o propósito da dor? Porque alguém dentro daquela dor. Qual é o propósito desse sofrimento? Alguém dentro daquele sofrimento foi alcançado e visitado pela poderosa palavra de Deus. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite, o que tu estás passando tem um
propósito. Enquanto eles cantavam, diz a Bíblia, que de repente, diga de repente, mais uma vez, veio um grande terremoto, diga grande terremoto. Para quem não sabe, terremoto são choque de placas tectônicas. São rochas extremamente grandes que, ao se deslocarem, chocam-se com outras rochas que vão promover um abalo sísmico. E esse abalo sísmico é aquilo que a gente conhece como terremoto. Isso é o tipo de terremoto comum que ocorre. Choque de placas tectônicas e que se chocam uma entre as outras, provocando então esses tremores e esses abalos. Alguns geógrafos chegaram a uma conclusão que nesse território aqui não pode acontecer choque de placas tectônicas. Por quê? Porque aquele território está abaixo de uma única placa. E essa única placa, ela não pode se fragmentar para chocar entre si. Logo, essa única placa aqui, é impossível que uma terra, um território que esteja debaixo de uma única placa, seja abalado por terremotos. Por quê? Porque terremotos são choque de placas. Por isso que o Brasil não tem terremoto. Porque estamos debaixo de uma única placa tectônica. Terremoto do Brasil é político. Os terremotos que o Brasil tem são as criminalidades. O Brasil tem outros terremotos, mas não choque de placas tectônicas. Por que você está dizendo isso, Pierre? Porque isso aqui, então, se não é uma ação comum da natureza, foi provocado por alguém que está preso e açoitado. Você entende isso aqui? Que o hino e a oração de Paulo e Silas, estou sentindo Jesus aqui, fez com que a estrutura prisional fosse sacudida e abalada. Eu estou sentindo Jesus aqui. E o texto diz que foi de repente, ou seja, de maneira inesperada, incomum, súbita. Não tinha como eles preverem aquele tipo de movimento. Mas quando o céu quer dar resposta, glória a Deus, o céu faz algo sobrenatural e incomum, só para dar vitória para alguém que está clamando, só para dar vitória para um servo de Deus. Só para dar vitória, o céu decidiu se movimentar naquela prisão. Sabe o que o texto diz? Que as portas foram abertas. Todas as portas foram abertas. Qual é o maior milagre aqui, Pierre? O terremoto? Não. Qual é o maior milagre aqui, pregador? As portas serem abertas? Também não. O maior milagre quer dizer que não é o único, quer dizer que o maior milagre desse texto foi ter as portas abertas. Pastor Alexandre e pastora Patrícia. E os presos, meu amigo pastor, permanecerem dentro da prisão com a prisão aberta. Quem é que diante de uma porta aberta, quem é que diante de uma prisão, e a história vai dizer que todos os que estavam ali estavam condenados à morte, ou seja, à pena capital. A Bíblia diz que o carcereiro, quando identifica que as portas foram abertas, ele tenta suicidar-se.
Por quê? Porque ele compreende que a pena que seria atribuída aos presos, em caso de fuga, ele seria penalizado em lugar dos presos. E sabe como é que essa penalização aconteceria? A casa do carcereiro, agora você está entendendo o texto, a família do carcereiro, os filhos do carcereiro seriam mortos diante dele, e logo após ele seria morto. Então, para poupar a chacina e a morte da sua casa, ele prefere matar a si mesmo, porque seria lhe atribuída a culpa pela permissão dos presos terem fugido. Então, para poupar a casa dele, isso aqui é uma lição para a gente, ele prefere se ferir. Para poupar a sua própria casa, ele prefere infligir contra si mesmo. E desce uma revelação aqui agora. Fira-se, mas não permita que a sua casa seja ferida. O instinto protetor do carcereiro se manifesta, ele está dizendo: eu me firo, mas a minha casa ninguém morre. Por conta do meu pecado, da minha negligência, dos meus erros, das minhas falhas, na minha casa ninguém vai ser atingido. Você pode levantar a tua mão que eu vou liberar essa palavra. Deus está dizendo para alguém aqui, ainda que você sinta dores, Deus está dizendo através de você, eu vou poupar a tua casa, eu vou poupar a sua família, eu vou guardar os seus. Alguém pode abrir a boca? Que Deus nos deu o instinto desse carcereiro, que é o instinto da preservação da casa e da família. Quantos me entendem aqui, digam glória a Deus. Mas sabe o que Paulo vai dizer, gente? Não te faça tal coisa. Era para você ter dado glória. Porque tem alguém querendo se ferir. As portas estão abertas. O carcereiro tem a consciência que todos os presos fugiram, ele quer matar-se, ou seja, tirar a sua própria vida, mas Paulo está dizendo: não te faças tal coisa. Por quê? Estamos todos, oh glória, estamos todos, ninguém se perdeu, ninguém fugiu, estamos todos, oh glória a Deus, levanta todos, estamos todos aqui, glória a Deus. E o terremoto abriu todas as portas, sim, mas estamos todos aqui. E as correntes foram todas quebradas. E nós estamos todos aqui. E os açoites e as feridas permanecem doendo. Não importa, estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Por isso que eu estou dizendo para alguém aqui nessa noite, o maior milagre aqui não foi a porta ter sido aberta, foi permanecer todos. Oh glória a Deus, diga para quem está do seu lado, não vai se perder nenhum, diga. Mas fala com graça, não vai se perder nenhum. Só quem acredita nisso aqui, só quem acredita. Só quem acredita nisso aqui de verdade, levanta a mão o mais alto que você puder. Só quem acredita que isso, levanta a mão, abre a boca, vai! Por que os presos não fugiram, Pierre? Escuta isso aqui, eu encerro. Por que os presos não fugiram? Porque as atitudes de Paulo e Silas
foram mais eloquentes do que as palavras que saíam de sua boca. Eles entenderam que a cadeia só foi aberta porque Paulo e Silas oravam e cantavam. Se quem gerou a porta, se quem abriu a porta, se quem produziu e provocou o milagre permanece, eu vou seguir o exemplo de quem... Oh, Jamba! Por quê? Porque esse é o problema. Às vezes, as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós falamos. E é melhor que nós nos calássemos e os nossos exemplos falassem mais do que as nossas palavras. Paulo e Silas têm uma vida eloquente. E a eloquência de Paulo e Silas é através das suas atitudes. E as atitudes de Paulo e Silas falam mais do que suas palavras. Estamos todos aqui. Naquela noite, escuta isso aqui. Naquela noite, nascia a igreja de Filipos. A carta aos Filipenses que a gente lê na Bíblia Sagrada, ela está nascendo aqui, dentro da prisão. Você não tem noção. A gente não faz ideia do que a nossa capacidade de suportar as dores pode produzir amanhã. O que eu faço para ser salvo? Aí vem a palavra de Paulo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a sua. Sabe o que isso quer dizer aqui? A palavra aqui é kaios oikos sou, em grego, que significa será salvo toda a sua família. Família aqui no conceito romano é marido, a esposa, seus filhos, seus servos e seus empregados. É Paulo dizendo, não só você, mas quem está perto de você, quem é ligado ao seu sangue, quem presta serviço, quem presta serviço para você, vai ser alcançado por essa graça. Você pode levantar a tua mão? Glória a Deus, você pode levantar a sua mão? Sua casa será visitada pela palavra de Deus. Tem mais uma profecia para você, não só a tua casa, mas quem está perto. Não só quem está perto, mas quem convive. Não só quem convive, mas quem tem relacionamento. Não só quem tem relacionamento, mas até os seus vizinhos. Tua vida vai gritar tão alto que pessoas serão alcançadas por essa presença e por essa graça. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Você pode misturar esse aplauso com glória a Deus e aleluia? Sabe o que o texto diz? Vai encerrar? Glória a Deus. Depois você lê o texto todo. Depois desse evento, chegou o alvará de soltura. Depois você lê o texto. O alvará de soltura chegou após esse evento. Por quê, Pierre? Porque nem sempre o propósito de Deus abrir a porta significa que você tenha que passar por ela de imediato. Tem portas que são abertas, mas tem um tempo determinado para que a gente passe por ela.
Se eles saírem imediatamente após o terremoto ter aberto as portas, eles seriam fugitivos, eles seriam procurados, eles estariam infringindo a lei. Mas como Deus não faz nada incompleto e nem pela metade, glória a Deus, Deus deu discernimento para Paulo e Silas, dizendo: eu abro a porta, mas tem um tempo certo para você poder entrar. Eu abro a porta, mas te dou discernimento para o momento para você passar por ela. Levanta a tua mão mais uma vez. Que Deus nos encha de discernimento nessa noite. Para quê? Para que a gente possa entrar na porta, não quando ela for aberta, mas quando Deus determinar para que nós passemos por ela para a glória do nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, gente. Glória a Deus. 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 Saiba que tem momentos para sair. E saiba que tem momentos para permanecer. Nem sempre porta aberta significa que é para você passar por ela. Tem momentos que a porta se abre, mas Deus diz: ainda não é o momento. Nem toda mesa é para a gente se assentar. Lembra de Daniel? Mesa, banquete, dentro do palácio. Mas eles olharam para a mesa, para o banquete, para o palácio e disseram: eu conheço a fonte. Eu conheço a origem. Por detrás dessa mesa tem uma proposta para me descaracterizar. Eu não me assentarei. Por quê? Porque nem tudo que se põe diante da gente é para que a gente abrace em um determinado momento. Tem coisas boas que aparecem diante de nós, que são exatamente para nos privar daquilo que é o melhor. Nem sempre o bom é bom o suficiente. Às vezes o bom é para nos privar do melhor. Existem coisas que são boas para a nossa carne, para o nosso ego, para os nossos impulsos, para as nossas vontades, mas essas coisas boas às vezes nos privam daquilo que é o melhor. Qual é o melhor para Paulo e Silas viverem como fugitivos? Ou esperar o tempo certo, glória a Deus, para sair pela porta da frente com o alvará de soltura na mão. Ele saiu honrado. Depois você lê o texto. Queriam colocá-los pela porta dos fundos, não. Quando nos açoitaram na frente de todos. Agora na hora de honrar. Agora na hora de desfazer o erro para produzir a honra, vocês querem que eu saia pelos fundos? Não. Eu tenho cidadania romana. Eu tenho identidade. Glória a Deus. E agora eu só saio pela porta que eu mesmo entrei. Você entende isso? Que na proporção da sua humilhação, será também a proporção que Deus está dizendo: assim também será a minha exaltação sobre a tua vida. Então aguarda. O sinal ainda está amarelo. Quando o sinal verde abrir, glória a Deus, ninguém te segura. Levante a sua mão que eu quero orar. Deus Todo-Poderoso, aqui está a sua igreja, estamos na tua presença. Senhor, nos ajuda a entender o seu propósito.
Nos ajuda a nos submeter aos teus propósitos. Deus, nós não queremos viver de precipitações. Diomácia. Nós não queremos viver movido pelos nossos impulsos. Que nós possamos compreender qual é o momento de entrarmos por determinadas portas. Nem toda aliança o Senhor está. Nem toda porta que se abre é para a gente passar por ela. Nos ajuda a compreender o teu desígnio e os teus propósitos. Nos ajuda a entender que o Evangelho ainda vai produzir algumas dores, algumas feridas. Mas eu aprendi isso com um grande amigo. É melhor sofrermos a dor da renúncia do que sofrermos as dores pelo efeito do pecado. Então nos ajuda a nos submeter à tua vontade, o teu desígnio, o teu propósito, para que o seu nome seja glorificado. Eu sei que o céu tem mais. Eu sei que o céu tem resposta. Eu sei, Diomácia. Eu sei que o céu tem portas abertas. Eu sei que aquilo que o céu tem para mim não é só para mim, é para também alcançar quem está do meu lado, é para também alcançar a minha casa. Eu sei que o céu tem algo poderoso ainda com a nossa história. E o diabo não vai parar, não vai sujar, não vai manchar a tua história. Em nome de Jesus. Só quem recebe, levanta a mão lá no terceiro andar e dá um grito de glória para Deus aí, vai. Glória a Deus, glória a Deus.